10 horas 6 minutos. Atenção você, morador de Guarulhos. Aliás, desde cedinho, quando a gente falou que teríamos essa entrevista aqui no Band News São Paulo, muitos moradores de Guarulhos já começaram a se manifestar, mandar mensagens para cá, perguntas também, porque a partir de hoje a Band News FM começa a ouvir os prefeitos eleitos ou reeleitos no segundo turno aqui na Grande São Paulo. Hoje a gente conversa com o prefeito reeleito de Guarulhos, segunda maior cidade do estado, o Gustavo Costa Gucci, do PSD. Bom dia, prefeito, parabéns pela vitória. Bom dia, Sheila, bom dia, Ivan, e a todos os ouvintes do Band News FM. Um prazer falar com vocês e obrigado. Realmente foi uma satisfação, um reconhecimento da população que redesignou a gente para comandar os próximos 4 anos aqui de Guarulhos, trazendo aí cada vez mais qualidade de vida e progresso. Com muito desafio, prefeito. A gente tem uma grande audiência aqui dos moradores de Guarulhos e hoje, bem no começo do dia, a gente recebeu uma avalanche de mensagens de moradores falando de uma paralisação surpresa de rodoviários. Logo cedo não tinha ônibus municipal, intermunicipal nas ruas. Os motoristas alegando que as empresas querem parcelar em 3 vezes a segunda parcela do 13º salário. A prefeitura vem acompanhando esse caso, já houve algum acordo? Ainda existe risco de novas paralisações? Haverá alguma punição aos que pararam hoje cedo? Olha, Sheila, nós fomos pegos de surpresa hoje pela manhã também, no primeiro horário da manhã. Houve uma paralisia aí de 15 a 20 minutos e a nossa Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito já entrou em contato com as empresas para saber exatamente qual que foi o problema, se foi um problema operacional ou até mesmo dessa questão financeira do 13º. A gente está aguardando a resposta das empresas, né, que operam o sistema de transporte aqui, porque da nossa parte está tudo correto, né? A gente vem adimplindo os compromissos com as empresas da forma toda negociada, enfim, então não há problema. Agora não pode prejudicar o transporte público, então o nosso time, eu estava agora há pouco até com o secretário de Transportes, para justamente entender o que está acontecendo para que não haja risco algum no transporte público do guarulhense. Bom, eu vou aproveitar o assunto, transporte público, e também já para colocar os ouvintes aqui na nossa conversa, prefeito. Bom dia, eu sou o Gustavo aqui de Guarulhos, queria que vocês questionassem o prefeito Gucci quanto à área de transporte. Novos corredores de ônibus estão previstos? A cidade terá mais ônibus de grande porte? Ele está falando aqui dos articulados, e se há previsão de veículos elétricos ou híbridos de entrarem nesse sistema, né? Propostas de uma maneira geral para esse setor, prefeito. Olha, respondendo diretamente ao Gustavo, nós estamos aí finalizando a contratação de um estudo para que a gente entenda como que dá para avançar no transporte público, né? Não só deixar ele mais cômodo, mais célere, mas também utilizar a tecnologia que já está ao favor da sociedade para que a gente possa utilizar. Então, através de aplicativo, como que se dá isso, né? Então, até mudando um pouco o jeito de transportar, né? Não utilizando tanto o ponto de ônibus. Então, a gente está tentando abarcar muita tecnologia nesse estudo para que a gente consiga ser mais eficiente. Eu acredito que nos próximos 6 meses a gente tem aí o estudo já finalizado para que a gente possa fazer o transporte público ser mais célere e principalmente acomodar e cumprir seu objetivo da melhor forma. Mas sim, a gente tem aí a previsão de implantação de novos corredores de ônibus, né, para que a gente consiga fazer as ligações bairro a bairro mais rápido. Bom dia. Perguntem ao prefeito Gucci, os ouvintes participam bastante, prefeito, sobre a obra no Trevo de Bom Sucesso, né? Ele cita aqui que, inclusive, no debate da Band, o senhor afirmou que iria retomar as obras e tal. Ele fala que, de fato, voltaram as obras por lá, mas que se abriu ali um acesso, que já estava pronto e tal. Ele está perguntando aqui, enfim, sobre o andamento da obra do Trevo de Bom Sucesso, que a gente sempre cita aqui, infelizmente, para falar de trânsito travado, né? Tem solução aquilo ali, prefeito? Olha, tem solução sim, e eu vou pedir a vocês aí 1 minuto, 1 minuto e meio para explicar, porque tem um histórico em tudo isso, né? Então nós herdamos aí o Trevo do Bom Sucesso 40% concluído. A gente conseguiu entregar 95% dele, de todo o miolo, de todo o centro do Trevo do Bom Sucesso. O que são esses 5% restantes? É um viaduto novo, né, que a gente está finalizando, já voltaram as obras, como o ouvinte falou. E esse viaduto a gente calcula que a gente entrega ele até o final de janeiro. Esse viaduto faz a ligação do bairro ali, região Bom Sucesso Pimentas, na Dutra, sentido São Paulo. Aí a gente entrega 100% de toda a parte central do trevo e aí vai dar uma fluidez maior. Então, a previsão para finalizar essa obra, que já voltou,
é final de janeiro. Mas nós entregamos também um viaduto pequeno, antigo, né, que ele estava desativado. E a gente fez teste de carga, remodelamos ele para que ele fique realmente usável, vamos tornar a palavra mais coloquial, para que a gente consiga fazer uma utilização mais rápida do trevo antes desse viaduto. Mas ele vai continuar também existindo, né? E nós temos também uma outra vertente que não é do trevo, mas vai desafogar bastante o trevo do Bom Sucesso, né? Então, repito, já entregou esse viaduto antigo, vamos entregar o viaduto novo no final de janeiro, e aí, não especificamente dentro do trevo, um pouco antes de quem vem de São Paulo, sentido Rio, nós teremos as alças de acesso da Jacupêssego. Então, essas alças que a gente calcula entregar em setembro, outubro do ano que vem, ela vai dar muito mais fluidez no trevo, que realmente, para quem vive na região, para quem passa por esse trevo, é muito complexo, é muito chato, mais de horas, às vezes, você perde naquele local. Então, a gente está trabalhando duro para achar várias soluções. E nós temos também um projeto para que a gente faça um binário lá. Eu acredito que em janeiro a gente faça esse piloto. São duas avenidas que existem em direção dentro do bairro dos Pimentas, que é a Juscelino Kubitschek e a Água Chata. As duas têm mão dupla. A gente está estudando para ver se consegue implementar, pelo menos em fase de teste, em janeiro, uma vai e uma volta, fazer um binário. A gente acredita que com todas essas ativações a gente consiga resolver grande parte de todo o trevo do Bom Sucesso. E, para concluir, ontem eu estive em Brasília, né, dialoguei lá com a Presidência da República para que a gente consiga... Existe uma concessão nova na Dutra, que está finalizando, né, o governo federal finalizando, e está previsto que seja feito novas marginais na Dutra, principalmente nas ligações com o trevo do Bom Sucesso, no ano 5 de concessão. O que nós fomos pedir lá foi que isso seja antecipado para o ano 1, porque isso não impacta só o trânsito de Guarulhos, isso impacta o trânsito do Brasil, porque a Dutra é uma artéria que liga aí São Paulo-Rio e que passa grandes riquezas do nosso país por aqui. Então, se a gente conseguir resolver isso, a gente consegue avançar não só no trânsito da cidade, mas no trânsito do Brasil. Agora, prefeito, enquanto o senhor respondia, muitos ouvintes aqui cobrando um prazo, né? Querendo saber quando exatamente tudo isso poderá ser feito e entregue à população relacionada ao trevo de Bom Sucesso. Então vamos lá, repetindo, a gente entregou sábado passado esse viaduto antigo, a gente remodelou ele, já conseguiu entregar, então isso já, para quem faz o retorno para São Paulo, já deu uma melhorada. O novo viaduto a gente entrega até o final de janeiro, ele está em obra, então a gente entrega até o final de janeiro o novo viaduto, que vai dar uma celeridade melhor, e as alças da Jacupêssego, que também compete a nós, a gente entrega aí setembro, outubro do ano que vem, 2021, a gente consegue entregar essas alças. E aí, dependendo do governo federal, para antecipar para o ano 1 a construção de marginais na Dutra. Acredito que com tudo isso feito, aí sim a gente vai ter o trevo bem fluido. Uhum. Prefeito, muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes sobre a qualidade do asfalto em Guarulhos, né? Vários ouvintes se manifestaram aqui cobrando. A Tânia, por exemplo, escreveu para cá falando disso. Deixa eu pegar Emerson, aqui o Emerson. Eu perdi a mensagem do Emerson aqui, me ajuda aí, Ivan. O Emerson, ele foi muito direto, assim, prefeito, falou assim, manda ele falar sobre a qualidade ruim do asfalto de Guarulhos. Mas assim, porque alguns ouvintes citam ruas específicas e tudo, né, mas são muitas mensagens que foram chegando aqui nos últimos minutos sobre esse assunto. O Rodrigo, por exemplo, ele cita ele cita aqui a Natália Zarif, Avenida, que tem 3 faixas sentido bairro, e ele diz, só é possível usar uma, porque as outras 2 é só buraco. Haverá alguma mudança no planejamento de tapa-buraco, de recolocação de asfalto na cidade? Olha, Sheila, nós conseguimos avançar bastante no recap e também no asfalto. A gente pegou 800 ruas, quando eu assumi no primeiro mandato, 800 ruas de terra. A gente conseguiu fazer 250, faltam 550 e a nossa meta nesses próximos 4 anos é conseguir pavimentar todas essas 550 ruas restantes. Nós também recapeamos muitas avenidas aqui na cidade, várias artérias na cidade, e a gente continua avançando bastante. E por que a gente demorou para fazer o recap? Porque a gente tinha que resolver o problema da água. Então, Guarulhos, por exemplo, tinha 90% de seu território que sofria com o abastecimento de água. A gente resolveu, hoje universalizou. Tem água para todo mundo, todos os dias, graças a Deus. Mas para isso, a gente precisava quebrar muitas avenidas, muitas ruas,
e também para o saneamento básico. Eu peguei com 2% quando assumi de tratamento de esgoto. A gente vai chegar agora em dezembro com 40% de tratamento de esgoto. E isso você tem que quebrar todas as ruas, passar tubulação nova ou colocar tubulação onde não existe para resolver não só a água, mas o esgoto. Então, aonde a gente já passou essa tubulação por baixo, a gente está recapeando. Então, várias avenidas a gente conseguiu recapear, né? E isso quem está operando hoje, porque a gente fez uma concessão para a Sabesp, é a própria Sabesp. Então, hoje o Poder Público Municipal cobra sobre essa questão desses recapes e também de vários buracos que eles acabam abrindo para fazer manutenções. Então, nessa questão de tapa-buraco, tapa-vala, grande parte, não são só eles, mas grande parte é responsabilidade da Sabesp e a gente vem cobrando assim que a gente identifica. Agora, falando da Natália Zarif, né? Natália e João Jamil Zarif, que é uma importante artéria da cidade que passa ali próximo ao aeroporto, ligação importante a grandes bairros como São João, Haroldo Veloso, enfim. Lá nós temos um outro projeto. Qual é o projeto? Da macrodrenagem da cidade. Guarulhos, quando chove, infelizmente ainda, choveu o rio Baquiri-Vuguaçu, que passa próximo ao aeroporto, é do lado dessas avenidas que a gente citou aí, choveu, esse rio sobe e entra água na casa das pessoas. Então, um problema de macrodrenagem enorme em Guarulhos. Quando o aeroporto da cidade, o aeroporto internacional André Franco Montoro, foi construído na década de 80, ele mexeu no curso desse rio. E quando o homem intervém na natureza, a natureza fatalmente vai se comportar de uma maneira que a gente não gostaria, natural. Então, hoje a gente tem que fazer o projeto de macrodrenagem. O que Guarulhos já avançou? A gente conseguiu já o financiamento desse recurso, está tudo assinado, são 96 milhões de dólares, aproximadamente 500 milhões de reais, para a gente fazer a macrodrenagem em toda a extensão desse rio Baquiri-Vu, onde compreende a Natália Zarif, a João Jamil Zarif. Então a gente vai começar a obra de macrodrenagem e essas avenidas, essas grandes artérias serão totalmente repaginadas, não é recap. A gente vai ter que retaludar, porque tem uma parte dessa artéria que está caindo para dentro do rio. Então é uma obra grande, né, que a gente não vai conseguir resolver agora, sendo muito sincero. A gente já conseguiu o dinheiro, agora é licitar e começar a obra de macrodrenagem e de reconformidade, tanto do leito do rio, quanto de recapagem de toda a extensão dessas duas avenidas. Mas vai sair. A gente não mexeu agora para não jogar dinheiro no lixo. Então, a hora que tiver a macrodrenagem, a gente faz todo o recapeamento e reconformidade da via. Muito bem. O senhor citou aí encontros, né, que teve em Brasília, se reuniu também com o ministro da Saúde, né, prefeito, o ministro Eduardo Pazuello. O senhor fez alguma reivindicação? Como é que foi essa conversa? Aliás, aproveito para perguntar também como é que está a situação da cidade em relação à pandemia, né? A gente tem notado aí um aumento também de internações, de casos, de mortes, inclusive com o estado regredindo no plano de flexibilização. Como é que está a situação em Guarulhos e como é que foi essa conversa com o ministro da Saúde? Vamos por partes. Então, nós aqui em Guarulhos, segundo os números da região metropolitana, estamos com 60% de ocupações de leito, né? E o sistema atua como sistema único, 60%. Nós pedimos anteontem, uma reunião em conjunto com 60 prefeitos, governador, vice-governador, para que eles liberassem mais leitos. Nós tínhamos 20 leitos do estado aqui a mais, né, nesse momento de Covid, e nós pedimos a eles para que nos devolvesse esses 20 leitos nos hospitais estaduais. Na sexta-feira, portanto, amanhã, 10 leitos já vão ser colocados aqui na nossa rede e os outros 10 leitos, assim que necessário, vão ser disponibilizados a partir da semana que vem. Então, esses 20 leitos sendo recompostos. Aí a gente acredita que vai ter um fôlego maior. Nós temos aí também toda a nossa linha de atuação. Caso preciso for, a cidade vai também colocar mais, pelo menos 20 leitos no nosso Hospital Municipal de Urgências. Então, a gente está acompanhando dia a dia e assim que preciso for, a gente tem toda a clareza para fazer o plano de ação acontecer. E também temos a rede privada. Se preciso for, também vamos alugar leitos da rede privada. Então, quanto ao número de leitos de UTI para atender a população que precisa, vai acontecer, ninguém vai ficar na fila. Como Guarulhos, graças a Deus, conseguiu. A gente chegou a bater quase 100%, mas ninguém precisou de leito de UTI e ficou sem. Ou seja, graças a Deus, ninguém morreu na fila aqui. A gente conseguiu ser célere nisso. E ontem, com o ministro da Saúde, nós pleiteamos uma série de coisas, né? Não só sobre Covid, mas a gente pleiteou. Nós temos aqui 2 hospitais. Um está funcionando pela metade, faltam 2 andares a serem completados, ou seja, inaugurados.
a gente precisa de recursos, aproximadamente 16 a 18 milhões de reais, para finalizar esses 2 andares do Hospital Pimentas Bom Sucesso, e aí sim a gente vai ter o hospital totalmente funcionando em plena capacidade. Então a gente foi buscar esses recursos lá. A gente ainda não tem a garantia de que esses recursos virão e quando virão. E também temos aqui um hospital de referência da mulher. Está no esqueleto. Ele está em 80% das obras finalizadas. A gente foi buscar recursos também para que a gente consiga finalizar esse hospital, referência da mulher, e aí entregar para a sociedade. E temos um terceiro hospital, mas esse é através de uma PPP, com o aval do governo federal, esse já está bem mais encaminhado, que é o novo Hospital da Criança. Nós temos o Hospital da Criança aqui, mas ele hoje está ultrapassado. Então nós queremos construir, e através de uma PPP, vamos construir um hospital muito mais moderno para as crianças aqui da cidade. Agora, prefeito, o senhor descarta completamente uma eventual reabertura de hospitais de campanha, por exemplo. E em relação, eu queria saber, e em relação ao comércio, setor de serviços, haverá alguma nova medida, aumento das restrições? Não? Olha, por enquanto não teremos hospital de campanha, nosso plano está bem delineado e a gente provavelmente não vai precisar. A gente já tem hoje, como já passamos por isso, então a gente sabe exatamente como atuar, né? Não está pegando mais surpresa, então a gente tem todo o nosso planejamento prontos, aguardando, se preciso for, para ser executado. Agora, quanto ao comércio, nós temos que seguir o Plano São Paulo, né? Então nós vamos seguir estritamente o Plano São Paulo, 10 horas de funcionamento agora, 40% de capacidade. Então nós vamos seguir o Plano São Paulo, até mesmo por uma ordem judicial, né, por força jurídica, a gente tem que seguir o Plano São Paulo. Então, a partir do decreto do Estado, a cidade tem que cumprir, e é o que nós vamos fazer, funcionando 10 horas, 40% de capacidade. Sobre a educação, muitos pais perguntando, prefeito, quais os planos para lidar com a defasagem que houve no ensino nesse ano por causa da pandemia? Bom, vamos lá. E na reunião com os prefeitos, rapidinho eu já entro na educação, na reunião com os prefeitos, anteontem, e com o governador, a gente pediu a ampliação desse horário, né? O que eu defendo, e várias pessoas, uma corrente grande defende, é que quanto mais restrito o horário, pior, porque você afunila as pessoas, né? Concentra mais as pessoas. Então, eu, na minha visão, não acho que faz sentido você reduzir o horário, reduzir a capacidade de pessoas em um determinado ambiente, ok, eu acredito que a ciência com certeza tem razão nisso, e quem sou eu para discordar da ciência. Mas a mesma ciência está falando que a ampliação do horário é mais benéfica também para você conseguir dissipar a concentração de pessoas. Então, isso que eu pedi na reunião com o governador, a Patrícia, a secretária, ficou de analisar para ver se é possível a gente conseguir dilatar aí o tempo de funcionamento do comércio e das empresas e do serviço. Quanto à educação, nós vamos seguir também o Plano São Paulo. Acreditamos que já em janeiro as aulas devam voltar, né, tanto para o público quanto para o privado. Então a gente só está criando todo o fluxo de estratégia para conseguir fazer todas as determinações da Organização Mundial de Saúde, para que a gente consiga tomar todos os cuidados e fazer toda a prevenção possível. Em relação ao aeroporto, só para a gente encerrar, já que também tem ouvinte aqui perguntando a respeito do aeroporto de Guarulhos, né? Principal porta de entrada aqui no país, para quem chega ao Brasil, traz um volume muito importante de pessoas que não necessariamente ficam em Guarulhos, mas é uma porta de entrada muito importante, seja no turismo, ou no turismo de negócios, ou turismo de lazer, né? Interno, mas também trazendo turistas e para negócios de fora também do Brasil. Alguma conversa também com o governo federal para tratar do aeroporto de Guarulhos, do entorno do aeroporto de Guarulhos? Olha, nós estamos pedindo já há bastante tempo fazer uma barreira sanitária no aeroporto através dos testes rápidos, né? Porque o teste rápido, pela ciência, ele tem um pouco menos de eficiência, só que ele é muito mais, pelo próprio nome, ele é muito mais rápido. Em 20 minutos as pessoas conseguem ter aí o resultado. Então, até para que a gente consiga fazer uma barreira sanitária eficiente, né? Não adianta nada pelo PCR, o SWAB, ali demora até ir para as fundações que fazem a apuração do resultado, já era. Então, não tem muita função para uma barreira sanitária esse tipo de teste. O teste rápido, sim, funciona para uma barreira sanitária, é o que a gente vem pedindo faz um tempo já para o
o governo federal, até mesmo porque Guarulhos é a maior porta de entrada da América do Sul. Até antes dessa pandemia, o ano de 2019 fechou com 40 milhões de passageiros aproximadamente, né, o movimento. Então, é um indutor muito importante da cidade de Guarulhos economicamente, que está sofrendo muito agora com as restrições de voos internacionais e com a diminuição de voos domésticos. A gente perdeu muito. Hoje, se a gente for falar em termos de orçamento, o orçamento da cidade é aproximadamente em 4 bilhões e 200 milhões, né, o projetado. A gente perdeu aí 600 milhões de reais de arrecadação, obviamente não só do aeroporto, mas no total 600 milhões de reais. Então a gente está sofrendo bastante aí com a pandemia na questão econômica. E o entorno do aeroporto, a gente também, ontem até foi objeto de uma conversa nossa lá com o governo federal, para reabertura. Nós temos lá uma pontezinha, em cima desse rio que eu já citei, o Rio Baquirivu, que faz a ligação de importantes bairros. E na época da Copa, foi fechada. E a gente está pedindo reiteradamente para que seja reaberto, até mesmo para que o aeroporto não seja um segregador de lados da cidade. Então a gente está pedindo a reabertura, estamos aguardando ainda, não obtivemos êxito, uns 2 anos que a gente ainda não conseguiu esse êxito, mas a gente está reinsistindo nessa abertura. Essa questão da barreira sanitária, prefeita, há quanto tempo o pedido para o governo federal? Nunca houve uma evolução nessas tratativas, porque especialistas falam muito dessa questão, né, de rastrear, de testar os turistas e tal, e o que nunca aconteceu de fato, né, no país, né, chama atenção aí essa intenção da prefeitura e de não ter uma resposta, né, do governo federal. Olha, desde janeiro deste ano, quando eclodiu na China, e obviamente cada prefeito, cada um tem que se preocupar com a sua realidade, e aqui a gente tem o maior aeroporto da América do Sul. Então, em janeiro, eu já tive uma audiência com o então ministro Mandetta para falar sobre isso. E na ocasião ele falou, olha, acho que pelo bioma, que a gente não conhecia nada, ninguém conhecia nada sobre esse vírus, ele relativizou e falou, olha, provavelmente esse vírus não vai vir tão forte para Guarulhos, para o Brasil. Então, mas desde janeiro a gente está pedindo essa barreira sanitária que é extremamente importante para que a gente entenda realmente de onde está vindo o vírus, como bloquear o vírus, conseguir, de uma certa forma, pedir para aquela pessoa que provavelmente pode estar contaminada cumprir os protocolos da maneira adequada e fazendo essa barreira da maneira adequada. Então, desde janeiro, a gente vem pedindo uma barreira efetiva. Eles têm alguns protocolos lá, mas o que eu defendo é o teste rápido, que em 20 minutos, não que ele seja perfeito, a gente sabe que os melhores testes rápidos que tem, eles têm 90% aí de acerto, né? Os especialistas dizem, mas a gente tem certeza que com esse teste rápido a gente consegue mapear muito melhor e conseguir bloquear de uma maneira muito mais efetiva a circulação do vírus. Bem, prefeito reeleito de Guarulhos, Guti, obrigada pela entrevista, pela atenção aqui com os nossos ouvintes, até uma próxima. Olha, Sheila, Ivan e a todos do Band News FM, muito obrigado mesmo pelo tempo, pelo espaço cedido, estou à disposição. Creio que muita gente perguntou aí de diversos assuntos. Sim. Se vocês tiverem tempo e quiserem, nossa comunicação está aqui à disposição para responder uma a uma dessas perguntas. Pode encaminhar, que a nossa obrigação, nossa função é levar aí à luz tudo que está sendo perguntado, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia.